Bom dia a todos. Vamos iniciar agora a sexta reunião ordinária do Conselho de Administração. Gostaria de pedir aí para os conselheiros se manifestarem aí previamente, por gentileza. Célio, está desligado. Bom dia, senhor presidente, bom dia, caros conselheiros, bom dia, servidores, e que Deus nos ajude que tenhamos mais um dia de uma reunião profícua hoje. Bom dia a todos os participantes e aos que nos assistem. Bom dia e bom trabalho para todos. Bom dia, só lembrando que o nosso presidente acabou pulando essa parte, que se trata da nossa reunião no dia 26 de agosto de 2021 e transmitida via Meet, para que a gente possa cumprir com os protocolos de segurança. Uma ótima reunião para todos nós. Bom dia a todos, que temos um ótimo dia, uma ótima reunião. Obrigado pelo lembrete aí, Doju. Agradeço. Vamos começar, então, a ordem do dia número 1, com a leitura da ata do Comitê de Investimentos. Em seguida, nós vamos para número 2. Nós estamos aqui com o Eliezer, que é a gestora aqui de finanças do Instituto, que ele vai nos prestar algumas informações sobre os investimentos do Instituto, tá? Logo após a leitura da ata. Eu vou projetar aqui. Todos bem? Conseguem ver a ata? Aqui para mim está ok. Tá ok? Sim. Dá uma apertadinha só na tecla mais para ver se ela aumenta um pouquinho. Vamos ver. Melhorou um pouquinho? Agora ficou bacana. Maravilha. Então, essa foi a ata da reunião número 24, do dia 13/8/2021, do Comitê de Investimentos. A ordem do dia número 1 são as alocações em fundos de renda fixa. Temos observado que a curva de juros futuros não para de subir. Nossa política fiscal tem impactado negativamente e de forma insistente nos principais benchmarks de vértices mais longos de renda fixa. E, além disso, o boletim Focus, publicado todas as segundas-feiras, tem mostrado semana a semana que neste primeiro ano de autoridade monetária independente não logrará sucesso em sua meta, apesar do seu discurso mais hawkish. Ademais, de acordo com a última ata do Copom, dada a simetria do risco fiscal, o Banco Central do Brasil colocará a Selic meta no campo contracionista e, mesmo assim, existe a possibilidade no mercado a marcar os preços unitários dos ativos com a expectativa de uma taxa de juros real negativa. Após muitas reuniões com diversas assets, consultas com a LDB, empresas e análises e debates dentro do comitê, entendemos que seja necessário realizarmos alguns movimentos em nossa carteira de renda fixa, buscando fundos com ativos de vértices mais curtos e, portanto, menos voláteis, desta forma, fundamentados nos cálculos para assegurar que as saídas dos fundos dos ativos com vértices longos não onerariam a contribuição dos ativos em nosso portfólio. Sendo assim, faremos as seguintes permutas. Saindo integralmente do FIBB, Previd RF, IMA, B mais 5, de CNPJ 13, 327, 340, mil ao contrário 73, alocando integralmente no FI, BB, Previd, IDKA, TPF 2A, de CNPJ 13, 322, 205, mil ao contrário, 35. Fundamentado no mesmo raciocínio, faremos a seguinte permuta. Saindo integralmente do FI CX Brasil IMEI B5 mais TPF RF LP de CNPJ 10 577 503
mil ao contrário 88, e alocando 100 milhões no FI, CX, Brasil, IMEI, B5, TPF, RF, LP e CNPJ 11, 060, 913, mil ao contrário 10. Alocando o restante no FI, CX Brasil, DKA, IPCA, TPF 2A, CNPJ 14, 386, 926, mil ao contrário 71. Além destas, permutaremos os fundos de renda fixa, saindo integralmente no ICATO, Vanguarda, inflação longa de CNPJ 10, 756, 541, mil ao contrário, 06, alocando parcialmente 80 milhões em um fundo novo, FI Western Asset EMEI, B5 ativo F1 RF, CNPJ 17, 517, 577, mil ao contrário, 78. E alocando 18 milhões no CX Brasil, IDKA, IPCA, TPF 2A, CNPJ 14, 386, 926, mil ao contrário, 71. Alocando o restante no FI, BB, Previd, DKA, TPF 2A de CNPJ 13, 322, 205, mil ao contrário, 35. Por razões de desenquadramento e buscando FI com fundos de vértices mais curtos, faremos o resgate parcial, retirando 18 milhões e 500 mil reais do ICATO Vanguarda Previd fixado, alocando este recurso em CX Brasil, DKA, IPCA, TPF 2A. Alocações em fundos de renda variável. Observa-se que em nossa carteira de fundo de ações existe um espaço para novas alocações nesta categoria. Apesar dos riscos, os fundos de ações são aqueles que de fato possuem potencialidade no longo prazo para contribuir para a nossa performance. Durante o mês de julho, tivemos a apresentação de diversos gestores e distribuidores, demonstrando as características de seus produtos, juntamente com o cenário macro doméstico e externo, e assim justificando a estratégia de seus FAs. Diante disso, encaminhamos a nossa consultoria alguns fundos para análise, sendo assim o comitê decide em retirar 90 milhões do FI CX Caixa, CX Brasil, IRFM 1, TPF RF, BNF, alocar 45 milhões no FI, FIA, no FIC FIA, CX Brasil Ações Livres, alocar 45 milhões no FIC FIA, BB Ações Retorno Total. O comitê permanece atento às movimentações do mercado financeiro e de capitais a fim de obter as melhores ações táticas estratégicas para melhorar a performance de nosso portfólio, sempre pautados pelos princípios da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação e adequação. Sem mais, findou-se a reunião. Então, só esta ata que nós tivemos, que não foi lida na última reunião. Posso deixar as eventuais dúvidas que vierem para a próxima ordem do dia, como teremos a participação do Eliezer esclarecendo algumas dúvidas. Alguém se opõe? Algum problema em relação a isso? Não. Minha parte, não. Ok. De acordo. De acordo. Perfeito. Na ordem do dia número 2, nós recebemos do Eliezer. Inclusive, agradeço a sua presença, viu, Eliezer? Muito obrigado por aceitar o convite. Das análises dos FIs do Instituto, né, dos fundos de investimento. E foram encaminhados alguns documentos para o Conselho. E eu gostaria, se possível, que você pudesse nos esclarecer aí como estão nossos investimentos, né, esses documentos que você nos encaminhou também. Agradeço aí. Claro. Primeiramente, desejar bom dia a todos. Bom dia, Marcelo, Célio, Raimundo, Roberto, Lília, Juliana. É um prazer estar aqui nessa reunião, podendo representar o Comitê de Investimentos e dar os devidos esclarecimentos a vocês. Tá? Eu cheguei quietinho, não falei nada, imaginava que estava sendo gravado, mas
agora que a gente está de forma oficial, eu me manifesto aqui, tá? Então, bom dia a todos. Bem, vamos lá. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui o material. Vamos começar falando dessas movimentações, né? Deixa eu abrir aqui. Em especial, os fundos de renda fixa, né? Bom, vou começar falando primeiro, introduzindo um pouquinho dos benchmarks que a gente tem na renda fixa, né? Principalmente da nossa carteira, tá? A gente tem os fundos, nós temos 3 grandes grupos de benchmarks, que são os IMAs, o IRFM e o IDKA. Deixa eu colocar aqui vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com sentido. Vocês visualizam uma folha de Word aí? Sim? Sim, conseguimos. Eu consigo, pelo menos. Eu também consigo aqui, só que o teu som para mim aqui está um pouquinho baixo, Elisier. Tá, deixa que eu vou ter que colocar assim. Deixa eu ver. Vou fazer uma gambiarra aqui com o meu microfone, acho que melhorou um pouquinho, sabe? Assim, peraí. Então, temos o IRFM. Também nós temos o IDKA. Desse benchmark aqui, o IMA, a gente tem, o IMA-B, né? A gente tem ainda 3 subgrupos, tá? São eles o IMA-B5, a gente tem o IMA-B, a gente vai ter também o IMA-B5+, tá? Então, desses aqui, na verdade, o que o gestor compra? Ele compra basicamente NTN-B, que são títulos públicos federais, tá? NTN-B, só que com uma duration de até 5 anos, tá? De até 5 anos. O que é a duration? Duration é a duração média do vencimento dos ativos, tá? Então, vamos dizer que ele vai colocar lá na carteira dele NTN-B até 2026, tá? Nós estamos em 2021, então ele vai comprar títulos públicos, a nota do Tesouro Nacional, com vencimento até 2026. Mas ele não pode comprar, de repente, uma 2030? Sim, ele pode, né? Porém, uma proporção muito pequena, porque a gente está falando aqui de duration, né? Então, duration nada mais é que uma média ponderada, tá? Então, vai ter mais ativos com vencimentos de curto prazo e menos ativos com vencimento de longo prazo, tá? Agora, esse aqui, ele vai comprar também, né? Deixa eu fazer mais fácil. Ele vai comprar NTN-B com uma duration, aliás, ele vai comprar NTN-B, tá? Até 2055, que é as NTN-Bs que a gente tem até o presente momento, né? A cada 5 anos, o governo vai emitindo novas NTN-Bs, tá? Então, aí vai da gestão. Acho que dá para tomar mais risco, então ele vai alongar a carteira, ele vai comprar NTN-Bs mais longas. Se ele quer diminuir a volatilidade, se ele não quer se expor tanto a risco, ele vai desfazer das NTN-Bs de vértices mais longos, né? B55, B50, B40, né? São vencimentos de 2040, 2050, 2055, e vai comprar ativos com vencimento em 2026, 2024, enfim, tá? E no último aqui, né, seria a mais volátil, com mais risco, né, vamos dizer assim, são a carteira com um pouquinho mais de emoção, tá? Porque, nesse caso, o gestor vai comprar uma NTN-B com uma duration de mais de 5 anos, tá? Por isso que é IMA B5+, tá? Índice
índice mercado Ambima, série B, porque compra NTNB, no caso aqui com uma duration de 5 anos mais. Então, nesse caso, o gestor ele tem que comprar vértices mais longos, né? Vértices de 5 anos para frente. Ah, mas ele não pode comprar um NTNB com vencimento de 2024? Pode, porém uma proporção menor, né? Ele tem que ser fiel à política de investimento dele. Então, a priori, ele tem que comprar aí NTNBs mais longos, tá? Então, isso aqui, no caso, é dos IMAs. Aí, depois a gente tem os IRFM, né? A gente tem basicamente 2 sub aqui, tá? Que é o RFM1 e a gente também vai ter o RFM1+, tá? É o RFM1+. O que muda? A lógica é muito parecida, né? Nesse caso aqui, o RFM1, ele vai comprar, o gestor vai comprar NTN-F e ou LTN, tá? Com vencimentos, não exatamente vencimento, mas com uma duration, né? Com uma duration de até 1 ano, tá? E no caso aqui do RFM1+, vai ser com mais de 1 ano, tá? Então, ele vai comprar NTN-F e ou LTN com uma duration com mais de 1 ano, tá? É uma diferença aqui, né? Esse cara aqui, NTNB, nota do Tesouro Nacional da série B, ele vai comprar títulos emitidos pelo governo indexados ao índice de preços oficial, né? Que é o IPCA. Esse, nota do Tesouro Direto é fixo, então ele é pré-fixado, tá? Então, ele vai sempre pré-fixar. Aliás, esse aqui também, né? É pré-fixado, né? Um é nota, o outro é letra. Nota do Tesouro Nacional, letra do Tesouro Nacional. Toda nota paga cupom, letra não paga cupom, tá? Esse aqui só vai receber no vencimento. Esse aqui tem o pagamento de cupons semestrais, assim como ocorre também com a NTNB, emitida para pessoas jurídicas, né? Pessoa física tem uma NTNB lá que você não precisa receber o cupom, mas para a jurídica a gente recebe, não tem acesso à NTNB principal, tá? Então, no caso do IRFM1+, ele vai comprar, então, títulos pré-fixados com uma duration com mais de 1 ano, né? Então, uma carteira pode ter uma LFT com vencimento para agosto do ano que vem, junho do ano que vem? Pode, né? Menos de 1 ano, só que em pequena proporção, tá? Já o IDKA, IDK2A, né? Que a gente comprou, ele é muito parecido com esse daqui, tá? Ainda mais que é o IPCA que a gente pegou, né? Só que o que muda é que é com duration de 2 anos, tá? E o IDKA geral, ele vai comprar ativos de títulos constantes, títulos com vencimentos constantes. Constantes. E, na verdade, a gente nem opera esses caras, né? A gente usa mais esses daqui, tá? Bem, então, pessoal, como vocês observaram aí, eu enviei para vocês as análises feitas pela nossa consultoria, né, de investimentos referente à compra a movimentação que a gente fez, né? Então, se vocês observarem, o que a gente fez? A gente encurtou os vértices da nossa carteira. A gente estava muito pesado em B5+, né? A gente estava muito em B5+, a gente estava muito nesse cara aqui, ó. Então, quanto maior a duration, né, maior a incerteza, né? Será que o governo vai honrar suas contas? Será que o governo realmente vai conseguir pagar os cupons das NTNB? Será que ele não vai dar um calote, né? Enfim. Então, a carteira que tem B5+, ela tem uma duration maior. Se ela tem uma duration maior,
ela tem um risco maior. Se ela tem um risco maior, ela tem uma volatilidade maior, tá? Já ativos de curto prazo, né, que tem uma duration de até 5 anos, a duration é menor, o risco é menor, incerteza é menor, a volatilidade é menor, tá? Porém, vale lembrar também que quanto maior o risco, maior o prêmio, né? Esse cara, ele tende a entregar mais prêmio, porém, você tem que se expor a um risco maior. Esse cara, ele tende a te entregar menos prêmio, mas ele tende a ter um risco menor, tá? Então, olhando a relação risco-retorno do cenário macro atual, a gente entende que é melhor a gente reduzir os vértices da nossa carteira, tá? Por isso que a gente pegou basicamente IMA B5, como vocês leram aí, acabaram de ler na ata, né? E também o IDKA com 2 anos, tá? E o RFM1 a gente tem, mas a gente usa ele mais como caixa, que é o fundo da Caixa, vocês vão sempre notar que está entre parênteses benefício, de benefícios, né? A gente usa ele basicamente como a nossa corrente. Como ele tem uma duration extremamente curta, ele tem um risco muito reduzido e, portanto, uma rentabilidade também muito reduzida, tá? A gente observa, né, que, como coloquei aí no início da nossa ata, né, que a política monetária, ela inverteu bem, né, e a última ata do Copom, inclusive, o Campos Neto, presidente do Banco Central, ele está com um discurso bem mais hawkish, né, ou seja, hawkish é um termo que o mercado utiliza para dizer que a autoridade monetária ela vai aumentar a taxa Selic até a condição necessária para sanar o problema da inflação, né? Existe um problema, né? Porque assim, a Selic meta, que é o que é decidido na política monetária, no Comitê de Políticas Monetárias a cada 45 dias, ela é um remédio amargo, né? Onde o presidente do Banco Central, ou melhor, o Copom, né, com os seus 8 diretores, precisa dar uma dose necessária e suficiente para sanar o problema da inflação. Porque é como se fosse fazer uma bracterapia, uma teleterapia, né, um tratamento de câncer. Você precisa dar uma dose de radiação necessária para matar o tecido carcinogênico, mas o suficiente também para não matar o paciente. Então, é uma coisa muito delicada, né? Mas, dada a inflação que a gente tem observado, né, o Boletim Focus, toda semana ele está apontando em IPCA para cima, né? O próprio presidente do Banco Central mudou seu discurso, né? Antes ele dizia assim, olha, a gente pretende levar a taxa Selic a um patamar neutro, né? Ou seja, se a inflação, como está agora, 8,99%, né, 9%, então a Selic também chegaria a 9% só para anular a inflação. Mas, dada a diversos problemas, né, inclusive no campo fiscal, né, onde o ministro da Economia falou da calote de precatório, enfim, trazer um monte de questões polêmicas, também Brasília, também sempre envolvida em questões polêmicas, isso traz muito estresse para o mercado. Então, o que ele achou melhor? Vou levar a taxa Selic não mais para o campo neutro, mas sim para o campo contracionista. Ou seja, se a inflação estiver marcando 9% ao ano, eu vou para a Selic a 10%. Né? Se o IPCA for para 12%, eu vou colocar a Selic a 14%. É isso que ele quis dizer, né? Então, só que o que acontece? À medida que a taxa Selic sobe, o preço unitário desses títulos aqui, gente, tá? NTNB e NTNF ou LTN, eles diminuem. Como estamos posicionados basicamente em fundos de títulos públicos, se a Selic sobe, o preço unitário do título cai. Então, eles tenderão a performar negativamente até essa política monetária inverter,
né? Quando isso vai acontecer? Uma pergunta de alguns bilhões aí, né? Seria muito bom se a gente soubesse, a gente ficaria muito confortável, mas a gente não consegue determinar. Mas o que a gente entende, né? O Comitê de Investimento tem debatido, que a gente tem acompanhado em diversas mídias e economistas que a gente acompanha, particularmente acompanho bastante. O ano que vem é um ano de eleição, né, 2022, portanto, vai ser um ano também com muita emoção e, portanto, vai ter uma volatilidade que não dá para ser desprezada, né? Então, a gente resolveu encurtar essa carteira. Isso, na verdade, o ideal era a gente já ter encurtado há muito tempo, né? Mas, enfim, nunca é tarde, né, para fazer essas movimentações, né? Porque também alimentar o viés, a heurística da aversão à perda, isso não é saudável, né? Mas, como a gente coloca aí na ata, né, foi feito os cálculos, tá? Então, para poder sair desse zima, porque eles estão performando aí, acho que no ano, bom, semana passada foi uma semana muito estressante, estava marcando 7% negativo no ano, né? Então, a gente precisa fazer os cálculos direitinho para ver se não iriam onerar a contribuição orçamentária, né? Porque senão depois a gente vai ter problema com o Tribunal de Contas. Você comprou a cota R$1.000 e vendeu a 900? Vendeu com deságio? Que negócio da China é esse que você fez? Por que você achou interessante, né, fazer uma operação desta forma? Então, a gente fez todos esses cálculos, né? No caso, eu fiz pela cota média, mas depois a gente mandou para a consultoria, falou, não é pela cota média, é pela uma metodologia contábil chamada PEPS, né? O primeiro que sai deve ser debitado do primeiro que entrou. Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente enviou para a consultoria e aí ele falou, esse você pode tirar, esse aqui você pode limpar o tacho. E aí ele foi dando essas coordenadas para a gente. E aí a gente fez essas movimentações a fim de reduzir os vértices, a fim de reduzir os fundos que possuem uma exposição muito longa e trazer para exposições mais curtas, pois os vértices mais curtos, né, eles têm menos volatilidade. Então, vai trazer um pouquinho mais de estabilidade para a nossa carteira, né? Note que a renda fixa, estamos falando de uma carteira de renda fixa, ela é tão variável, ela é tão volátil, quanto um fundo de ações, por exemplo, tá? Pessoal, tudo bem até aqui? Ninguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tá ótimo, obrigada. Eu agradeço também, Eliezer, tudo ótimo. Eliezer, eu acho que como isso está indo para basicamente uma grande gama de servidores que acaba acompanhando, não, logo depois que a gente posta, realmente precisa tomar um pouco cuidado aí com a quantidade de terminologia. Eu sei que você está tentando ser bastante didático, né? Porque eles não têm assim muita familiaridade com alguns termos, então a gente tem algumas situações de complexidade em relação ao que acontece com o cenário econômico, né? Mas assim, basicamente até agora acho que está legal. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, porque quem vai ouvir são pessoas que talvez não tenham a menor noção do que é o que você está falando, tá bom? Mas tá, até agora acho que está bem, quer dizer, é meio difícil falar o quanto está complexo ou não, né? Porque a gente tem talvez um entendimento um pouquinho diferenciado. Mas, assim, tomar esse cuidado para a gente poder fazer com que esse material seja consultivo e realmente esclareça dúvidas para aqueles que vão entrar e vão ver, tá bom? Para mim está perfeito, acho que é um assunto árido, números, né, de uma forma geral, para quem não trabalha na área, e o equilíbrio entre dar uma informação precisa e densa e clara não é fácil. Então, acho que, para mim, está na medida correta e boa. Obrigada, Eliezer. Eu também acredito que até a forma que você
utiliza, Eliezer, para fazer os apontamentos, também é importante no sentido de que quem observa de fora, mas, por um outro lado, tem essa expertise, percebe que você tem toda a técnica necessária para poder fazer a análise desses dados, que para nós é importante e que vem ao encontro do que a gente vem discutindo aqui, no sentido de que as pessoas que vão compondo os espaços do Instituto sejam pessoas que conhecem esses territórios que fazem parte, né, dessa juntada maior chamada Previdência Municipal. Então, também agradeço a você pelo tempo despendido e pela forma que você vem nos trazendo a contextualização. E quem nos assiste nesse momento percebe que há um conjunto de fatos que atingem todos os institutos. O cenário que estamos, né, essa volatilidade econômica que nos encontramos, as incertezas que estão por vir, visto que nós temos tido movimentos meio que de flashes, né? Não se tem como fazer muitas previsões a longo prazo, são coisas que vão acontecendo, desdobramentos muito fortes com relação a toda essa questão econômica, a visão da credibilidade que diminuiu bastante no cenário internacional com relação ao nosso país. Então, todo esse conjunto de obra forma a dificuldade da pintura dos fundos da tela do Instituto, né? Dos fundos de investimentos na tela maior que é o Instituto de Previdência. Mas a gente percebe que você tem, junto com a sua equipe, se demonstrado muito engajado para poder minimizar esses impactos que a gente vem sofrendo. Muito obrigado. Também quero aqui agradecer aí a presença do Eliezer e essa bela apresentação. E fico muito feliz, viu, Zé, de você estar aí hoje nos colaborando bastante. Você é uma pessoa que vai crescer muito, pessoa que tem estudado bastante, está aí muito inteirado no mercado, falando com precisão. Então, ficou muito claro para mim também. E parabéns, viu? Ok, obrigado, gente. Obrigado pelo apoio. Eu ainda preciso falar mais coisas, tá? Bom, eu falei somente da renda fixa, tá? E também a gente teve uma movimentação da renda variável, mas essa é mais fácil de se comentar, né? Ainda não aparece no nosso relatório analítico, que é publicado mensalmente, né? Que o Fundo Santander Ações, ele saiu, tá? Então, a gente tinha quase 100 milhões lá, então ficou uma vacância lá, né? E a gente tinha no IRFM1, que é aquele fundo, nossa conta corrente, né? Que ele tem um baixo risco e, portanto, uma baixa rentabilidade, né? Ele ficou lá. Então, semana passada, que foi aquele sangue na avenida, né? Ele cotizou, a gente fez uma movimentação, migrou lá da renda fixa do RFM1 para o fundo de ações, porque como teve essa vacância, né, o Santander sai do artigo 82A, e aí fica porque a gente precisa ter 15%, né, nossa política de investimento, ela determina que a gente precisa ter 15% em fundo de ações, então estávamos com 11%, alguma coisa assim. E aí a gente migrou, então, 90 milhões para os fundos de ações, que é o BB Ações e o Caixa, Fundo Caixa Ações, né? Que o Marcelo leu aí na ata que a gente teve um movimento na renda fixa e também um movimento na renda variável, né? Só que na renda fixa foi um caminhão, né? Foi um monstro de dinheiro, porque a gente, por força de lei, a gente tem que ter muito dinheiro na renda fixa, né? E aí na renda variável foi só essa movimentação, e aí a gente cotizou basicamente no momento de estresse do mercado, que é muito bom, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, para não tentar pegar a faca caindo no chão, porque senão sangra, né? Mas
até porque não é função nossa ficar assim, determinando o time na linha, na vírgula, porque a gente nem faz isso, quem faz isso é o gestor, a gente só emite a ordem de compra ou de saída do fundo de ações, tá bom? Então, só terminando aí a nossa ata, que essa foi a movimentação que aconteceu também, que é da renda variável, tá? A gente o Santander sai da carteira, e aí a gente tinha um dinheirinho lá no nosso fundo de renda fixa RFM1, que é um fundo extremamente estável, né? Baixa volatilidade, baixa rentabilidade, então a gente coloca nos fundos de ações, entramos na Caixa e entramos no BB Ações, tá? O Caixa é um fundo quântico, é um robozinho, não é um ser humano que opera ele, mas ele tem mostrado um resultado maravilhoso até o presente momento. E o Banco do Brasil, o gestor, ele tem acertado bem a mão, pelo menos nesse período aqui, né? Agora, vamos falar um pouquinho da carteira. O Marcelo pediu para a gente falar um pouco também da nossa carteira de investimentos, né? Eu vou, mais uma vez, compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver. Peraí. Eu quero compartilhar. Muito bem. Pessoal, vocês estão visualizando aí a nossa carteira, posição de ativos em enquadramento? Aqui para mim parece perfeito. Maravilha, show. Beleza. Então, pessoal, aqui a gente tem a nossa carteira. Eu estou aqui no site da LDB Empresas, tá bom? Aqui eu vou ter um delayzinho. Hoje é dia 26, né? A gente vai ter um delayzinho aqui do dia 20, tá? A gente tem uma comunicação aqui direto com o site da CVM. A própria CVM também tem um delay, tá? Então, isso aqui é um retrato do dia 20, tá? Ou seja, na sexta-feira. O mercado estava bem estressado ainda na semana passada, tá? Então, a gente vai ver alguns números bem temerosos aqui, como eu estava explicando para vocês, ó. Tá vendo? Inflação longa, né? Então, são ativos que compram vértices muito longos. Ou seja, NTNB, título do público federal que tem um vencimento muito longo, tá? Note, no ano ele tem entregado isso daqui, tá? Vamos ver aqui. Esse aqui é RFM1, então ele é bem curtinho. Ele rende quase nada, mas também, olha a volatilidade dele, baixíssima, né? Agora, olha esse daqui, ó, B5+, então mais 5 anos, né? Ou seja, ativos NTNBs, título do governo federal, lá para 2055. Então, extremamente volátil, 8,63 ele chega a volatilizar, né? Ele está entregado isso daqui nesse ano, né? E a tendência é essas cotas se desvalorizarem ainda mais, tá? De novo aqui, ó, B5+, outro B5+, ó, tem entregado isso daqui, essa é a volatilidade dele. Aqui é o RF1+, ou seja, comprar as NTNFs e as LTNs também de longo prazo, né? Uma volatilidade um pouquinho menor, mas também as cotas estão indo para o vinagre, né? Esse aqui é um fundo de gestão estratégica, tá? Então, assim, é o gestor que compra e vende, né, à medida que ele, de acordo com sua expertise, né? Se ele acredita que vale a pena alongar a carteira, ele alonga, se não, ele encurta, né? Ele tem uma volatilidade até menor, porém, renda fixa esse ano, pessoal, vai ser um pouco ruim mesmo, tá? Vai ser muito parecido com 2013, onde a Selic, a política monetária da época inverte, né? O Copom começa a aumentar a taxa de juros e aí os títulos públicos começam a inverter. Esses fundos aqui, B5+, nossa, foram os nossos heróis em 2019, né? A gente quase dobrou a meta, a gente fez 196% da meta, tá? Esses fundos aqui tá errado, esse enquadramento é aqui em cima, tá? Já até conversei com o Ronaldo, né? Ele é um pré-fixado, tá? Ou seja, ele é igual esse cara aqui, ó, tá? Note a rentabilidade dele. A gente reduziu já, não tá isso daqui, tá bom? Tá bem desatualizado. É que esse daqui, como a movimentação ocorreu esse mês, os extratos vão chegar
o Rogério vai enviar para a LDB Empresas, eles atualizam as nossas movimentações, tá? Então, aqui ainda a gente vai atualizar, tá bom? Isso aqui não existe, esse desenquadramento ele não existe, tá? Hoje a gente deve estar com uns 20 milhões. Elias, porque você não limpou o taxa aí? Olha, gente, era o sonho do comitê limpar o taxa aqui, tá? Ou seja, zerar essa posição aqui. Mas a gente poderia onerar a contribuição. Então, a gente, para não ter problema depois com o Tribunal de Contas, infelizmente, a gente ficou nele com uma participação bem menor. Se eu não me engano, 23 milhões, tá? Ou seja, metade disso daqui, basicamente, né? Um pouquinho mais da metade. Esse aqui é um TMJ, que é um fundo... Tá voltando, né? Já estão entregando para nós alguns resultados. Aliás, abrindo um parênteses aqui, a gente... na ata de hoje, nós também teremos reuniões hoje, né? Na ata de hoje a gente vai falar sobre alguns fundos estressados, né? A gente teve algumas... Nós teremos, né, essa semana e a semana que vem, assembleias, tá, de 2 fundos, e o comitê já se posicionou e a gente vai manifestar lá na Assembleia Geral de Cotista, tá bom? A gente não vai colocar o resultado ainda, porque a Assembleia nem ocorreu, né, então as coisas ocorrem ainda em sigilo. E quando sair o fato relevante, quando for público para todo mundo, a gente publica, inclusive, na nossa ata, tá bom? Esse aqui são fundos de CDIs, né, a gente não quer ficar mais nesses fundos também, a gente pretende sair, né? Na verdade, a gente tem uma outra estratégia aqui, já vou comentar com vocês também. Aqui são os FDICs, fundo incentivo, né? Todo mundo já conhece, e o GGR também, que são fundos na nossa carteira. Aqui são os fundos de ações, tá? Note que esse mês foi bem estressante, né? Fundo de ação em geral, fundo de ações em geral tem uma volatilidade forte, né? Esse fundo já não está mais na carteira, tá bom? Vai vir, tá vendo, era 93 milhões, mês que vem a gente já vai atualizar com os nossos extratos, né? Todo final de mês, quer dizer, no início do mês que vem a gente já recebe os extratos, a gente atualiza tudo aqui, tá? Então a gente tem basicamente aí uns 15% da nossa carteira em fundo de ações, tá bom? Essa daqui, pessoal, é uma estratégia que, assim que virou a gestão, né, vocês fizeram já uma autorização para nós para modificarmos a nossa PIN, a nossa política de investimentos, né, onde a gente tinha aqui 20% em ativos de risco Brasil, que são as ações que são listadas na B3, né, e a gente queria reduzir um pouco mais e aumentar aqui, né? Porque os fundos multimercados, existe uma forma da gente aumentar a descorrelação de nossa carteira. Certamente vocês já leram isso nas nossas atas, né? O que é a descorrelação? Descorrelação ou correlação invertida, tá? Pode ter as duas situações, correlação igual a zero, correlação igual a -1 ou menos 0,9, qualquer coisa negativa, né? Seria correlação negativa. Eu vou falar aqui alguns termos técnicos, mas na verdade, estou tentando esclarecer o que a gente está escrevendo lá na ata, tá, gente? Então, quando fala correlação neutra, né, ou correlação zero, quer dizer o seguinte, quando o Paulo Guedes fala qualquer coisa aqui, né, o que vai acontecer com o S&P 500? Não acontece nada. O S&P 500 é indiferente para a fala do ministro da Economia de um país emergente. Então, é indiferente. Então, é descorrelacionado, ou correlação igual a zero, né? Agora, correlação invertida, né, ou correlação negativa, já seriam esses fundos aqui, né? Tá, por exemplo, vamos pegar aqui o Schroders. O Schroders, ele tem correlação negativa, ou seja, o Paulo Guedes faz uma fala que o mercado não gostou, né? Então, o que vai acontecer com a bolsa? A bolsa tende a cair e o dólar tende a subir, porque eles estão com correlação inversa. Bolsa e dólar possuem uma correlação inversa. Então, se o mercado estressa, para esse fundo aqui, né, da Schroders, é bom, né? Então, note a rentabilidade desse fundo nesse ano, né? À medida que o dólar vai aumentando, ele vai contribuindo para a rentabilidade desse fundo, tá? Porque ele possui uma correlação inversa. Aqui já é descorrelacionado, né? Ou seja, ele é indiferente com o risco Brasil. Então, aqui a gente, infelizmente, não consegue colocar mais, tá? Deixa eu voltar aqui no artigo. Esses dois artigos, tá?
o artigo 9.2 e o artigo 9.3, tá? Que são ações no exterior, né? Fundos no exterior, né? Os BDRs, na verdade, não necessariamente é exterior, você compra na B3, mas possui o lastro numa ação lá fora, né? BDR Brazilian Deposit Receipt, então são ativos negociados aqui, mas são contratos, né, negociados aqui, são recibos, na verdade, negociados aqui de ações que estão negociadas na NYSE, na Nasdaq, no S&P 500 ou qualquer outro lugar do mundo também, não somente Estados Unidos. Aqui a gente aqui, nossa carteira internacional, ela é basicamente Estados Unidos, aliás, basicamente, integralmente Estados Unidos, né? Tem muito agente autônomo de investimento, não, você tem que colocar um pouquinho de China, você tem que colocar um pouquinho de Europa, olha, assim, graças a Deus, a gente tem até acertado as nossas escolhas lá fora está muito bom para operar, a gente não comprou a Europa, a gente viu aí a Alemanha embaixo d'água, que é a principal economia da Europa, a China, a China às vezes é estressante, quando sobe forte, mas quando cai legal também, então, o mercado mais estável e que está subindo assim, foguetinho, é os Estados Unidos, e a gente prefere ficar lá está tranquilo, lá está saudável, lá é a maior economia do mundo, lá para nós é o menor risco, né? É a melhor relação, inclusive a melhor relação risco-retorno, tá? Então, voltando só aqui um pouquinho. Então, a gente, aquela mudança na política de investimentos, a gente era 20% aqui e 5% aqui, a gente reduz 5% aqui e aumenta 5% aqui. Graças a Deus, inclusive vou comentar já na ata de hoje, a gente já desenquadrou passivamente, ou seja, a gente colocou ali uns 9,5%, 9%, não vou lembrar exatamente agora, mas a gente já desenquadrou passivamente. Por quê? Porque o S&P 500, ele tem subido fortemente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse cara aqui. Peraí. Vamos ver se vai. Vai. Esse é o gráfico do S&P 500, tá, pessoal? Que é aquilo que a gente pediu para alterar na nossa política de investimentos. O fatídico 23 de março está aqui, tá? Do ano passado, ó. 20, 23, enfim, foi o momento de maior estresse em função da pandemia, né? E desde então o S&P 500 tem performado dessa forma aqui. A gente consegue observar aqui, assim, eu não sou nenhum analista, tá? Mas a gente consegue ver claramente aqui que tem bons suportes aqui, né? Ó. E aqui nós temos os canais de resistência, e ele tem frequentemente superando as resistências, né? A gente chama isso... Opa, peraí. Só fazendo um breve comentário. Suporte são os pontos mais baixos do gráfico, tá? Resistência é onde ele resiste em não subir, mas às vezes ele tem que quebrar. Então a gente consegue ver claramente aqui um canal de alta. Os analistas que eu acompanho, a gente vê que ainda existe aqui prêmio, então a gente pretende ficar posicionado aí durante muito tempo nos fundos indexados ao S&P 500. Isso aqui são fundos multimercados. Isso aqui foi uma forma da gente tentar mandar, ou melhor, de novo, tentar descorrelacionar a nossa carteira com o Risco Brasil, porque Risco Brasil, né, ações brasileiras, tem esse ano e o ano que vem é um ano de eleição, muito provavelmente a gente vai ter uma volatilidade muito intensa na renda variável, com ativos listados aqui na nossa B3, bem como também na renda fixa a gente vai ter... Agora a gente deu uma reduzida, né? A gente colocou basicamente em ativos com volatilidade um pouquinho menor, né? A gente não tinha até então nenhum IDKA aqui. Isso aqui é inflação curta, né? Então, vai ter essa volatilidade aqui, tá? Basicamente, esse aqui é inflação curta, ele é um IMA B5, tá? Então vai ter mais, basicamente, a gente está saindo dessa volatilidade aqui de 8, qualquer coisa, e está reduzindo para 2,68, tá? E aí, pessoal, aqui, bom, falei aqui dos S&P 500, esse aqui são os nossos FIPs, né, os fundos de participações.
O BTG tem entregado já boas amortizações, está entregando bom resultado. O Kinea também, né? Esses outros três aqui, a gente está no radar aí para resolver alguns probleminhas com os fundos. Esses são os fundos imobiliários, tá? É uma categoria também que não tem performado muito bem, né? E aqui são os nossos fundos no exterior que eu já comentei com vocês, tá? Esse aqui é um de empresas de crescimento, tem uma grande volatilidade, né? Porque, em geral, empresas de growth, empresas de crescimento são um pouquinho mais alavancadas, né? E é natural que tenha uma volatilidade muito grande, mas ele tem performado até que de forma interessante, tá? Esses aqui são ações que seguem o ESG, né? Então, são empresas com mais perfil do Biden, assim, do novo governo dos Estados Unidos, então tem performado também de forma interessante. Isso aqui são os BDRs que eu já expliquei para vocês, né, que são ativos negociados aqui, mas com os recibos com lastro lá na NYSE, na Nasdaq ou no S&P. Isso aqui é a nossa carteira no dia 20, tá bom? E eu acho que é isso, pessoal. Por hora, acho que eu consegui apresentar aqui para vocês, mais ou menos aí o que a gente tem na nossa carteira. O mercado, ele está muito estressado, né? Semana que vem foi uma semana, como a gente fala aqui, sangue na avenida, né? Aquele barata voa, sabe? Foi bem um caos. E a gente tem que tentar tirar proveito disso, né? De que forma? Se o mercado estressar, é ruim para quem está comprado, mas é muito bom para quem vai comprar, porque os preços melhoram. E uma coisa que a gente está no radar são as NTNBs. Tá? Na semana passada, a gente teve o B55, tá? Ou seja, a NTNB, que vai vencer em 2055, que é mais longa, já está previsto no nosso estudo de ALM, a compra desse título de forma direta, né? Então, na semana passada ele bateu 5%, IPCA mais 5%. A nossa meta atuarial esse ano é 5,47%, mas para os próximos anos vai estar abaixo já do 5%. Segundo o Bruno, eu conversei com ele ali, vai estar entre 5,90, 5%. Então a gente já está no radar e muito provavelmente a gente pode voltar a conversar e solicitar mais uma autorização a vocês para modificação da nossa política de investimentos. A última vez que a gente mudou a política, a gente conseguiu reduzir um pouco a volatilidade, né? Comprando a NTNB e marcando ela na curva e não mais a mercado, porque é assim que o fundo se comporta. O fundo ele faz a marcação ao mercado dos preços unitários dos títulos, né? Então, esse título, com a política monetária, fatalmente ele vai azedar, ele vai cair, ele vai ter as cotas marcadas a deságio, mas marcando na curva, comprando na curva, não importa que o Paulo Guedes fale, que o Bolsonaro fale, que o Campos Neto vai subir a taxa de juros, para nós não vai importar mais, porque ele vai estar pagando IPCA mais 5, ou IPCA mais 5,5, enfim, ao preço que a gente comprar lá, né? Já estamos conversando com a nossa consultoria, com a nossa procuradoria também, e a priori a gente entende que a gente vai fazer essas operações somente com casas que figuram na lista exaustiva da Secretaria da Previdência, né, e assim mitigando alguns riscos, né? E, enfim, a gente está estudando, particularmente estou estudando bastante sobre a forma de se fazer. A gente entende que sim, é necessário, e talvez seja o caso da gente até alterar a nossa política, porque aparecendo uma oportunidade, a gente compra. Por exemplo, semana passada, a gente teve uma oportunidade, mas foi só de um dia, né? Tudo bem que, assim, a gente não vai ficar fazendo trade aqui, a gente tem nem condições de fazer isso, né? Mas já deixar tudo organizado, conversado com as casas, né? Todo esse trabalho feito, e aparecendo a oportunidade, a gente já compra esses ativos e coloca na carteira.
vai trazer zero vol. Essa parte da carteira vai ficar com zero volatilidade, tá? Vai trazer mais estabilidade, mais previsibilidade, entre outras coisas, tá bom? Gente, dúvidas? Podem perguntar. Eu tenho uma curiosidade. O nosso ano não começou bem nos rendimentos do IPRES. Como é que está hoje o nosso alcance à meta atuarial? Hoje nós estamos em quanto? Aqui, vamos lá. Acho que eu tenho essa informação aqui, Lilian. Espera só um instantinho. Eu vou compartilhar aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar. Pessoal, vocês estão vendo aí o nosso relatório de análise de investimentos? Sim. Maravilha. Sim. Então, aqui para mim está ok. Tá, beleza. Então, Lília, aqui está a nossa performance mensal, tá? Então, esse aqui foi no mês de janeiro, esse aqui foi no mês de fevereiro, aqui veio em março, abril, maio e... Peraí, essa daqui é de junho. É de junho ainda. Um instantinho, pessoal. Eu acho que eu peguei errado. Deixa eu ver aqui. Eu estou no site. É a de junho ainda. Bom, tá. Eu tenho a de junho aqui. Aqui tá... Eu tinha a impressão que a de julho eu já tinha pedido para o Roger publicar. Eu vou ver com ele, tá? Porque era já para tal de julho aqui. Mas enfim, eu já vou ver, daqui a pouco eu já vejo com isso. Bem, então até junho, tá? A gente está com essa performance aqui no acumulado, tá? E a gente então performou 0,8 no mês de junho. Julho, eu cheguei até a observar que a gente performou muito mal na renda fixa, péssimo nas ações, mas os fundos multimercados, que são descorrelacionados, e os fundos de investimentos no exterior, que possuem uma correlação inversa, eles subiram na casa de 2,5%, 2,4% e outros 3%. Então, reduziu a volatilidade da nossa carteira. A gente ainda performou negativamente em julho, tá? Se não estou enganado, é menos 0,35%. De novo, não sei porque não está aqui no site, eu vou já cobrar do Roger. E rentabilizou aí 0,35 em julho e tinha dado, mas não tinha dado ainda menos que 2 ainda. Mas enfim, essa performance está na casa dos 2%, tá? Essa informação ainda vou ficar devendo para vocês, porque era para estar aqui de julho, mas de junho, esse é o cenário que a gente tem. Infelizmente, a gente está muito aquém da nossa meta atuarial, né? Nossa meta atuarial está nessa casa aqui, tá? 7,75, e a gente tem performado... Tá tudo aqui, meu Deus. Deixa eu ver se eu tenho aqui, gente. Pera aí, porque pelo site... Deixa eu ver aqui, pera aí. Eu lembro que ele falou, que o Roger falou que ia atualizar, porque tinha encontrado um erro na planilha. Eu acho que ele só tirou a antiga e não colocou a atualizada. Eu vou cobrar ele hoje. Vamos lá, extratos.
2021, 2007, aqui. Tá. Porque a gente resolveu mudar lá uma metodologia que a gente estava usando somente marcando a zero alguns fundos, mas contábil tem fundo que a gente está usando a marcação contábil dele mesmo, tá? Então, peraí, agora eu achei aqui, Lívia. Peraí. Então, vai. Agora foi, gente? Vocês estão vendo aí um menos 35 aqui para o mês de julho? Sim. Tá, maravilha. Tá, então, esse é o nosso quadro, tá bom? Esse é o nosso quadro atual. Vou falar para o Roger colocar lá. Então, a gente, até mês passado, estava 2,46, aí marcou 2,13. Então, nossa performance até o mês de julho é de 2,13. E a nossa meta atuarial é 8,38, né? Esse é um problema, porque, enfim, é uma dificuldade, né? Porque assim, o IPCA ele está vindo muito alto, muito alto, né? Só a inflação, bom, o acumulado, já falei para vocês, está 8,99, só o acumulado de 12 meses, tudo bem que aqui é do ano de 2021, tá? O de 12 meses dá 8,99, tá? Então, no ano deve estar dando aí uns 5, enfim, alguma coisa desse tipo, né? É que a gente olha mais o acumulado do que o do ano, em função do radar lá da política monetária, né? E o IPCA ele vem alto, ele está vindo assim, de uma forma muito abrupta, e bater a inflação já está sendo muito desafiador, né? Mas, sigo dizendo, o comitê ele segue ostensivo, né? A gente continua no radar, toda oportunidade que a gente observa, a gente vai movimentar. O comitê de investimentos é uma gestão ativa, tá? A gente sempre está procurando movimentar o que dá para melhorar, o que não dá. A gente vai ter que fazer algumas movimentações mais estruturais, né? Dado que movimentações táticas, né? Movimentos de curto prazo são mais sensíveis às estratégicas, ou seja, as de longo prazo. São mais fáceis de se estruturar, porém demandam um pouco mais de burocracias, mudar a política de investimentos, ok, tal. Mas a gente tem se esforçado bastante, tá? A gente já pretende mudar alguns artigos, inclusive, para buscar ativos que entreguem aí a nossa meta, né? A gente tem esse problema do déficit atuarial, a gente sabe que isso é um agravante, né? A gente precisa fazer com que a rentabilidade dos nossos ativos alinhe-se com o nosso passivo atuarial, né? Para que a gente possa ficar mais tranquilo, tá bom? Tudo bem, Lília? Alguma dúvida? Deixa eu explicar alguma coisa para você ou para os demais. Fica à vontade. Para mim está esclarecido. Obrigada. Beleza? Bom, deixa eu fazer uma pergunta, talvez você e talvez até os demais conselheiros possam nos ajudar nisso, né? Os outros institutos estão passando algo semelhante ao nosso, porque o cenário é igual para todo mundo, né? O cenário econômico está igual para todo mundo. Mas a gente tem conhecimento, e claro, a gente tem que espelhar a questão do tamanho do instituto, até onde ele pode ir com o investimento, porque alguns têm certificações diferentes, né? Pode avançar um pouquinho mais com algumas coisas, né? Mas em relação a alguns semelhantes, você tem acompanhado para saber se eles tiveram uma performance diferente em relação ao que nós estamos tendo agora nesse momento? Ou assim, você não acompanha, ou se acompanhar, está todo mundo igual? Você tem alguma coisa sobre isso? Os outros conselheiros pudessem colaborar, se tivesse feito alguma pesquisa nesse sentido, seria legal.
Então, Roberto, sim, eu acompanho alguns RPPS do mesmo nível para gestão, né? E deixa eu ver aqui, para o mês, até o mês de abril, aqui alguns atualizam, outros não atualizam, também é um pouco complicado, né? Mas vou mostrar aqui para você, olha, até onde a gente estava acompanhando, eu não atualizei ainda esse acompanhamento nosso, Itu 2,85, Maringá 2,52, São José dos Campos 2,26, Blumenau 1,56, Barueri 1,34, Ribeirão 0,95, Santos 0,13, Alagoas 0,38, Cabedelo menos 0,95 e Joinville menos 5,28. Esses são alguns que eu dei uma olhadinha, né? Estamos falando aqui de RPPS de mesmo nível pró-gestão, né? E é o 2, né? Que a gente está no momento, né? E mesmo assim, mesmo no mesmo nível de pró-gestão, existe algumas diferenças, né? Como, por exemplo, carteira de título público, né? A gente, infelizmente, não temos ainda, né? Nós não temos ainda uma carteira de títulos públicos. Essa carteira de títulos públicos, ela seria muito benéfica, né? Ela é benéfica para alguns institutos que possuem, porque se o mercado estressa, não importa, ele é marcado na curva, não é mercado. Quando o mercado estressa, é marcado a mercado, então tudo cai, né? Agora, quem tem carteira de título público, o mercado estressa, ele continua na curva, ele vai continuar pagando IPCA mais 5 de cupom. Então, o cara vai incorporar isso na carteira dele. Dado que a inflação está extremamente alta, ele vai receber o IPCA do período mais aquele cupom, né? Então, mantém a estabilidade da carteira do RPPS, né? Então, assim, tem caras que estão performando melhor que a gente, tem caras que estão performando, tem RPPS que estão performando pior que a gente, né? Como você bem disse, tá ruim para todo mundo, né? Tá ruim para todo mundo. Quem fez a lição de casa, quem comprou NTNBs lá em 2016, né, que foi um período de impeachment, o mercado estressou, até 2018 tinha dava para comprar NTNB, né? Nossa, hoje tá super, né? Tá bem tranquilinho, né? Em 2019 eles estavam tranquilos, né? Não estavam vibrantes como a gente, né? A gente em 2019, então, beleza, dobramos a performance, quase que dobramos a performance, né? Mas quem coloca títulos públicos na carteira é uma carteira sem emoção. É aquilo ali, IPCA mais o cupom, tá tranquilo, tá legal, e segue a vida, né? Fica ali no voo de cruzeiro, vai. A carteira performa, entrega o que tem que entregar, mas é aquilo também sem grandes performances, né? Então, eu tenho observado que essas RPPS, Roberto, elas têm um grande colchão, né? Que são os títulos públicos marcados na curva, né? Agora, Joinville, por exemplo, que eu falei aqui para você, que está menos, esse aqui está desatualizado, tá? Até porque tem uns que não publicam, demora a publicar. Joinville, por exemplo, está com menos 5,28, né? Mas eles estão pesados no IMA também, né? Assim como estávamos, né? Então, é natural que eles performem menos que a gente, tá? Mas essa comparação a gente nos preocupa também, né? Porque assim como você fez essa análise, muitas outras pessoas fazem a análise, não é mercado, não é igual para todo mundo, porque o IPRES está assim e tem a outra RPPS lá que está voo de cruzeiro, né? Que está tranquilinho, né? Aí vai dos ativos também que possuem. E cabe a nós, o Comitê de Investimentos, selecionar esses ativos, né? Alguns a gente consegue movimentar para ontem, né? Não, vamos encurtar os vértices dos IMAs, a gente encurta, né? Outros a gente precisa de uma janela de oportunidade e fazer uma movimentação mais estrutural e não tática. A gente precisa mudar a política de investimento, a gente, né, precisa fazer várias coisas para que quando a oportunidade chegar, a gente está preparado e comprar os ativos que trazem menos volatilidade possível para a gente, né? É isso, Roberto.
esclarecer sua dúvida, quer fazer mais alguma pergunta? Fique à vontade. Não, eu só gostei. Não, essa data está bem esclarecida e acho que todo mundo deve ter gostado da explanação e resposta. Agora, só mais uma pergunta para a gente poder. Se a gente tivesse mais um nível do progestão, ou os que têm esse nível acima, tiveram um pouco mais de facilidade no que teve de cenário hoje, político, econômico, financeiro, ou você acha que ficaram na mesma? Porque eles têm têm um pouquinho mais de amplitude aí, né? Mais de amplitude no que pode ser investido, né? Você acha que quem está nele teve um pouco menos difícil? Você acha que se nós estivéssemos nele nós estaríamos melhor? E a última pergunta, você acha que cabe para a gente subir esse nível? Legal, vamos lá. Deixa eu ver aqui, projeção, aqui. Então, Roberto, o nível de progestão que nós estamos agora é o nível 2, o próximo seria o nível 3, né? No cenário atual, né, o ideal seria o nível 4. Por quê? Porque o cenário... porque o nível 4, a gente consegue aumentar mais 5% nos fundos multimercado. Hoje a gente tem 10, é nível 2, então a gente pode 10. Se a gente for para o nível 3, a gente continua nos 10 no fundo multimercado. Se a gente fosse para o 4, a gente conseguiria mais 5% no S&P 500, que é aquele do gráfico que eu mostrei aqui para vocês, que está foguetinho, toda semana está superando a resistência, né? Furando a resistência. Então, hoje, para o cenário de hoje, o 4 seria melhor que o 3, né? Porque o 3, ele vai me permitir subir, vou falar da renda variável, já falo da renda fixa. Na renda variável, a gente pode aumentar nos fundos, os FIPs, tá? De 5 a gente vai para 10, a gente não tem interesse nenhum. O FIP, Fundo de Investimento e Participações, é um fundo de muito longo prazo, tá? Porque ele tem aquela questão da curva J, né? Você coloca dinheiro, performa negativamente para depois, se der tudo certo, ele performa legal, né? E ele tem um problema com o tempo, a gente tem fundo de participação aí que vai vencer 10 anos, entendeu? E o gestor, me dá mais 5 anos, sabe? Então, é um fundo que eu acho que para RPPS não é legal, essa é uma opinião de gestor de RPPS, cabe ao comitê discutir, mas essa é a minha opinião. Eu não gosto de FIP, não vejo. Nível 3 me permite colocar mais 5% de FIP, não faço questão de FIP, tá? Cadê? Os fundos imobiliários também a gente pode sair de 10% para 15% no fundo imobiliário. No nível 3 a gente ganha mais 5% em fundo imobiliário, que também não é interessante para o cenário atual, tá? Eu gosto, o fundo imobiliário eu gosto. Eu acho que ele tem uma vocação previdenciária, inclusive, né? Porque ele vai comprando, ele vai te pagando os dividendos mensais. Em geral, ele tem que entregar 95% do rendimento no semestre, né? 95%, diferente das ações, que tem que ser 25%, né? Dos investimentos, desculpa, dos lucros, né? Tem que ser distribuído pelo menos 25%. Os fundos imobiliários não, é 95%. Fica 5% no caixa lá só para operar, né? Então, ele tem uma vocação previdenciária, eu acho interessante, mas os fundos imobiliários que são enquadrados na 3922, eu acho que fica muito aquém da nossa meta atuarial, né? Eu entendo que os fundos securitizados são mais interessantes, mas a securitização não é permitido, até porque o risco é muito grande, né? Mas, enfim, isso é uma discussão bem delicada e fundo imobiliário também não temos interesse em entrar, tá? Não vale a pena, dado que os fundos imobiliários que a gente pode operar não são tão interessantes, tá? Aí, cara, a gente pode aumentar fundo de índice e fundo de ações, né? Então, a gente pode aumentar. Então, hoje a nossa carteira, nós estamos com 15% em fundo de ações, a gente poderia ficar em 20% de fundo de ações.
A gente ficaria, então, basicamente ali com... hoje nós já estamos com 40, né, na renda variável, iríamos para 45 na renda variável, e de 60 na renda fixa, ficaria 55 na renda fixa, tá? Poderia ser dessa forma. As ações, vale a pena a gente aumentar as ações? Então, sim, eu acho que ações até que vale a pena, né? Na verdade, a gente está em busca aí de um fundo de ações, ou seja, que se enquadra aqui no artigo 8.2a, se não estou enganado, mas que compra ETFs, e ETFs como o IVVB11, enfim, ETFs mas que acompanham mais o mercado externo, né? De novo, a relação risco-retorno no Brasil, ela não está interessante. O risco-retorno lá fora está muito, muito interessante, né? Então, ações, o fundo de ações que comprasse ETFs como o IVVB11, por exemplo, ia ser interessante, sim. Para esse ano, para esse cenário, tá? Aí, para renda fixa, a gente poderia aumentar mais em FDIC, que eu não acho interessante comprar FDIC. Crédito privado é interessante, mas um pouco arriscado. Precisaria peneirar muito bem, porque estamos falando de crédito privado, não crédito soberano. Crédito soberano é mais tranquilo, né? Os fundos de índices também é interessante, mas são poucos no mercado, né? Enfim, o nível 3, vamos responder a sua pergunta de uma forma mais objetiva. O nível 3, para o cenário atual, não vai nos resolver muitas coisas. O nível 4 a gente poderia mandar para o S&P 500 multimercado, ia ser bacana, né? Para o cenário atual, não, mas é o atual. No 2023, 24, 25, ou ainda, de repente, a 3922 diz o seguinte, olha, a gente vai, a modificação, o Conselho Monetário Nacional modifica a 3922 e fala, olha, quem está no nível 3 e nível 4, em vez de 10%, porque do nível 1 até o nível 4 é tudo 10% no fundo de investimento no exterior. De repente ele fala assim, ó, quem está no nível 3 e no nível 4 pode colocar mais 5% no exterior. A gente já está no nível 3. Então, aí, poxa, se eu já tivesse, eu já poderia mandar dinheiro lá para fora, né? Já poderia aplicar os nossos recursos em uma economia mais estável, na maior economia do mundo, talvez, não? Porque muitas vezes a gente tem aquele preconceito, nossa, vai mandar dinheiro lá para fora, para os Estados Unidos. Gente, mandar dinheiro para a maior economia do mundo é menos risco do que deixar num país emergente. Aqui que é emoção, lá é mais estável, né? Lá a relação risco-retorno, inclusive agora, e o ano que vem, nossa, é positiva. Para a gente aqui, a relação risco-retorno, ela não é favorável, né? Então, Roberto, hoje, o nível para gestão, no cenário de hoje, o nível 3 não é legal, o 4 seria ótimo, tá? Mas a gente também tem que pensar mais no longo prazo, tá? Se a gente ficar pensando, olhar o retrato de hoje, a gente deixa de fazer um monte de coisa, né? Então, sim, a gente pode deixar pronto e acessar quando for oportuno, né? Assim, hoje vale a pena comprar mais ações. De repente, eu não preciso comprar as ações, né? Eu posso aumentar 5% as ações, mas não preciso colocar. O mercado estressou, acho que deu uma entrada. Eu tenho espaço, beleza, eu compro, que nem semana passada. Né? Semana passada a gente comprou o fundo caixa, por exemplo, só essa semana já deu 5% de rentabilidade. Então, legal, acho que é interessante. Mas, de novo, vamos pensar, a gente entende que isso é uma movimentação estrutural, ou seja, é mais para longo prazo. Para o atual, o nível 4 já resolveria um problema nosso aí. Tá bom? Ficou claro, Roberto? Ficou bem claro. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Gente, estou à disposição. Célio, alguma dúvida? Juliana, Doju? Não, Marcelo, da minha parte tá bom, gostei muito. Muito didático, muito preciso. Mais uma vez eu parabenizo, Elisier.
Da minha parte também não, agradeço a participação, Eliezer. Doju? Ok, muito obrigado. Eliezer, minha dúvida era a mesma da Lilian, tá? Já foi esclarecida. Agradeço a sua presença, foi bastante esclarecedor. Tá? E obrigado mesmo. Em outras ocasiões aí, voltaremos a conversar a respeito, tá bom? Obrigado, viu? Até mais. Ok, pessoal, obrigado pela oportunidade e mais uma vez é um prazer sempre poder falar aqui em nome do Comitê de Investimentos e sigo à disposição a qualquer momento, a hora que vocês acharem melhor, quiser mandar um e-mail, mandar um zap para coisas mais emergenciais ou coisas mais oficiais, estarei aqui à disposição para esclarecer na reunião do Conselho Administrativo, tá bom, gente? Muito obrigado, bom dia a todos. Um abraço, obrigado. Dando continuidade, a próxima ordem do dia, eu pedi para o Doju para adiantar a ordem número 6, que é uma matéria deliberativa, tem uma certa urgência, é o encaminhamento do ofício número 174 de 2021, foi encaminhado por e-mail a todos os conselheiros. Ele dispõe sobre a minuta de resolução que dispõe sobre o recadastramento periódico e comprovação de vida dos aposentados e pensionistas do IPRESB. Em síntese, ela revoga a anterior, que é a 17 de 2014. É uma resolução mais atualizada, facilitando principalmente o recadastramento e a prova de vida dos servidores que têm uma certa dificuldade de deslocamento, né? Seja pelo fato de estar em outro estado, outro município mais distante, ou até em outro país, e bem como aqueles que têm a locomoção reduzida. Não sei se todos tiveram acesso e leram, e se tem algo a se manifestar em relação a isso. Não, da minha parte não. Também não. Não, obrigada. Também não, Marcelo. Também não, Marcelo. Posso colocar em votação? Pode sim. Os conselheiros aprovam a alteração, a resolução? Sério? Aprovo sim. 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 Também voto a favor. Então, por unanimidade, Doju, fica aprovada a resolução. Em seguida, ordem do dia número 4, essa seria a 7ª, tá? Também fizemos uma substituição aqui. Foi encaminhado um e-mail para os conselheiros sobre uma alteração na resolução que trata das eleições para os conselhos do IPRESB. Na verdade, a alteração é bem simples, né? Para ficar mais claro para os candidatos ali no cronograma, que no dia 8/10/2021 será realizada a prova presencial, né? Relativa ao curso que os candidatos terão, e bem como a entrega do certificado no Instituto. Todos de acordo? Alguma manifestação? Estou de acordo. De acordo. De acordo. Ok, de acordo. De acordo também. Perfeito.
Por unanimidade também, Doju. Fica aprovado. Seguinte, ordem do dia número 5. Foi encaminhado para os conselheiros, também via e-mail, o ofício número 176 de 2021, atendendo a ordem do dia número 1 da reunião ordinária do dia 12/8. O Instituto informa em síntese que a minuta do projeto de lei complementar, que altera a contribuição previdenciária dos servidores, foi remetida ao Executivo no dia 6 de maio de 2021, conforme a documentação anexa, né, que aqui é o encaminhamento do processo eletrônico, tá? Documentação anexa. Foi encaminhada também para os conselheiros. Querem se manifestar? Não quero. Para mim também não tem nada que acrescentar. Marcelo, desculpa, se manifestar relativo a... A esse ofício, se vocês têm alguma Que foi manifestação. enviado do IPRES para a Secretaria de Educação? Foi encaminhado para o Executivo, no dia 6 de maio. É o da contribuição previdenciária. Sim. Não, desculpa. Não? Não, nenhuma manifestação, obrigada. Imagina. Desculpa, só ainda atrasada, mas só com isso nós comprovamos a data de envio. Eu questiono aos conselheiros, enfim, me coloco da seguinte forma: o que fazer depois disso, inclusive diante do exposto pelo presidente do Comitê de Investimento da nossa situação e sabendo que essas mudanças são fundamentais para o equilíbrio atuarial. Então, assim, qual a sugestão? Eu coloco aqui, inclusive, não tenho nenhuma posição tomada, não fiz uma reflexão aprofundada sobre o assunto. O que nós podemos comprovar com essa data, que já tem alguns meses, né? Então, existe alguma justificativa dada pelo jurídico da prefeitura relativa ao aguardo ou a manifestação, né, quanto à proposta do IPRESB em relação à mudança de alíquotas? Obrigada. Imagina. Em relação ao questionamento sobre a justificativa, não foi dada nenhuma justificativa a respeito, né, desse documento não ter nenhum andamento posterior. São 3 meses, salvo engano? 3 meses, salvo engano? Sim. A única informação que foi dada é que se encontra na Procuradoria Legislativa da Secretaria dos Negócios Jurídicos para parecer. Então, meu questionamento avaliaremos se é necessário, diante disso, alguma ação, algum questionamento nosso em relação a alguma ação possível junto à presidência do Instituto, né? Tem alguma coisa que a gente possa elucidar, ajudar, esclarecer o jurídico da prefeitura da Secretaria de Negócios Jurídicos para que isso tenha andamento? Acho que nós podemos avaliar e trazer para a próxima reunião, se for da concordância de todos. Eu não sei se a gente pode abrir uma discussão, inclusive hoje, que se a gente para por aqui, né, aceita que tem 3 meses em avaliação da Secretaria dos Negócios Jurídicos, ou se cabe, diante do exposto, volto a afirmar, diante do exposto da situação dos nossos investimentos, da situação econômica do país, né, se nós paramos por aqui, nos damos por satisfeito ao sabermos que o IPRESB enviou há 3 meses e encontra-se parado, ponto, ou se, diante desta realidade,
nós nos manifestamos de alguma forma na reunião de hoje. Acho que não é difícil a gente fazer uma discussão breve, né? Na reunião de hoje pode não ser conclusiva, mas abrir uma discussão breve, é a minha opinião. Posso falar? Sobre o seu questionamento, Ju, como que eu analiso a situação? Em maio, o IPRESB alertou a prefeitura, né, acerca do resultado deficitário no nosso estudo atuarial e propôs uma minuta de projeto de lei para que o executivo apreciasse. Até então, embora não tenha recebido um feedback, eu acredito que o fato de não ter sido publicada ou enviada à Câmara já é um sinal de que não me parece ser a intenção nesse momento de fazer essa alteração de majoração das alíquotas do previdenciário para os servidores em 14% e a instituição de uma alíquota suplementar. E esse meu pensamento ele vem reforçado quando por esses dias ali publicado no setor da Secretaria de Finanças, a gente tem um pregão para uma auditoria no IPRESB com relação aos investimentos. E a gente sabe que parte do déficit apurado veio, dentre outros fatores, dos investimentos. Então, quando você fala assim, a gente vai notificar a Secretaria de Negócios Jurídicos, há de se lembrar que se trata de um projeto de lei que é de iniciativa exclusiva do Executivo. Desculpa, Lilian, não, eu não falei notificar a Secretaria de Negócios Jurídicos. Nós vamos nos portar ao presidente do Instituto fazendo alguma sugestão, não a Secretaria de Negócios Jurídicos, que não nos cabe, tá? Seria o presidente do Instituto sugerindo alguma ação ou não. Tá. É isso que eu falo. Não, tranquilo, porque eu ia acrescentar esse ponto, que é um projeto de lei que é de iniciativa do Executivo, única e exclusivamente de vontade do prefeito. Então, antes de qualquer proposta que eu penso assim, para mandar para o presidente do IPRESB, que seja, eu acho que alguns elementos a gente precisaria ter concretamente ali instalados. Por exemplo, nós tivemos uma mudança na arrecadação do IPRESB do ano passado para esse, que foi com o aumento das alíquotas, foi instituído a alíquota progressiva. Motivo pelo qual o nosso CRP foi renovado. Houve uma alteração das alíquotas a partir de janeiro de 2021, que foi lá de 7,5% a 14%, que hoje está instituída. Qual o impacto que esse aumento de alíquotas trouxe para o Instituto? Vai gerar déficit? Tudo indica que sim, porque, olhando a grosso modo, me parece que o aumento foi um aumento muito delicado, muito sensível ao tamanho do déficit que nós temos, que hoje está, se não me engano, em quase 500 milhões. Nós já vimos na fala do Eliezer que é bem provável que a gente não atinja a meta atuarial, que é um outro fator que vai gerar déficit. E fora isso, a gente tem as tábuas de mortalidade, que se perseguirem as anteriores, nosso cenário não vai mudar tanto. Então, eu acho que dados como, por exemplo, pedir para o atuário, hoje, qual seria aproximadamente o nosso déficit? Quanto está entrando de arrecadação? Quando que o IPRESB precisaria ter para equacionar esse déficit? Será que a única alternativa é só majorar dos servidores em 14 e estabelecer uma alíquota suplementar para o executivo, ou existem outras alternativas? Eu acho que o atuário seria a pessoa mais indicada para trazer essas informações para a gente. Eu analiso desse modo. Obrigada. Os demais querem falar alguma coisa? Eu gostaria de complementar a fala da Lilian, que assim, eu concordo com ela disse com relação a quem deve tentar mostrar para a gente um cenário, um caminho, mas assim, a gente precisa muito mesmo ver esse recadastramento, essa atualização dos cadastros para fazer uma coisa mais fidedigna, porque a gente entende que qualquer porcentagem aí pode, para mais ou para menos, pode mudar esse cenário e deixar a gente um pouco mais apreensivo ou mais calmo. Então, cabe, né, a gente entender que com os dados mais fidedignos, a gente vai ter uma forma de perceber isso, uma forma mais clara de perceber tudo o que está acontecendo e o que pode acontecer.
sem posicionamentos. Juliana, tem mais alguma coisa que queira falar? Não. Obrigado pelo espaço. Imagina. Doju, então vamos encerrar a ordem do dia com essas falas? Aí, se for o caso, a gente retoma esse assunto. Eu depois, como a gente tem feito, né, nos nossos encontros via Meet, eu coloco para vocês lá no grupo para vocês darem uma olhada. Ou então, no caso da Lilian, da Juliana, se já quiserem antecipadamente me enviar o texto, eu já até encurto o caminho, né? Ao invés de eu mandar para vocês revisarem, de repente vocês já me mandam pelo Zap que eu já coloco aqui. Dudu, aproveitando a oportunidade de inserir os textos, depois precisa ver como vai inserir aquela colocação que eu fiz na nossa última reunião. Se você vai colocar como um complemento da ata anterior ou vai citar nessa daqui, tá ok? Ok, Beto, já estou anotando aqui. Obrigado, Ju. Em seguida, em complemento até aquela solicitação do Instituto de alteração da resolução das eleições, né, daquele item contra a prova presencial, também foi encaminhado para a ciência aos conselheiros o ofício número 178 de 2028, que responde também uma solicitação da ordem número 5 da última reunião do Conselho, a respeito da aplicação da prova para os candidatos à eleição de 2021. O presidente informa que, após a análise, verificou-se que a metodologia mais adequada para garantir segurança, transparência e melhor custo-benefício será a aplicação da prova presencial, a ser realizada no Instituto, com monitoramento da empresa contratada. Recebemos um total de 36 inscrições e, adicionando os servidores indicados pela administração, é possível aplicar o teste no auditório do IPRESB, assegurando o distanciamento social. Os participantes do curso serão devidamente orientados sobre os procedimentos para acesso ao curso online, quanto para a realização da prova presencial. Eu imagino que isso tenha, se eu não me engano, foi uma dúvida que o Betão trouxe, né, Betão, na última reunião. Não, foi sim, porque a prova sendo online, ele teria que fazer alguma forma de confirmação, pode ser por identificação facial, qualquer uma delas, e aquilo ficar durante a prova toda, né? Então, ele acho que encontrou esse formato presencial sendo mais seguro. A minha questão é só, né? A gente vai fazer lá no... Eu não me recordo bem, vocês podem me ajudar. Lá tem aquele bracinho para a gente fazer anotação? Ele tem aquele... Tem? Ah, legal, não me recordava. Então tá ótimo, porque aquele braço, para uma prova é essencial, né? Obrigado. Imagina. Ok para os demais? Ok. Ok, Marcelo? Ok. Perfeito. Em seguida, foi encaminhado também por e-mail o ofício número 186 de 2021, que trata de apuração de carga horária para aposentadoria de uma servidora da educação, que nós discutimos, inclusive, nas últimas reuniões. O IPRESB somente informa que foi solicitado à Secretaria de Educação o detalhamento das atividades correlatas às do magistério da referida servidora, conforme solicitado na última reunião, né, e também conforme mencionado em uma das declarações da Secretaria de Educação. Eles pedem para detalhar um pouco mais as atividades. Acho que foi até uma solicitação da Lilian, se eu não me engano, né? Não sei se
Se a Lilian está aí. Estou. Não, sim, pelo que eu entendi, o IPRESB só encaminhou o ofício e está no aguardo da resposta. Então, acho que não há o que se posicionar por enquanto, né? Enquanto não houver resposta para a gente acompanhar. Isso mesmo. Ordem do dia número 8. Homologação dos processos previdenciários. Né? Como esta reunião ela está sendo via Meet, nós não conseguiremos realizar a homologação nesta data, mas na próxima reunião presencial, que acredito que seja a seguinte, nós faremos isso, tá? Inclusive, em conversa com o Marcelo Laranjeira, ele me informou que já estão adotando as providências para implantarem também os processos digitais pelo Solar, né, os processos previdenciários, e futuramente serão encaminhados para homologação pelo Solar. Em seguida, os encaminhamentos. Algum conselheiro quer incluir mais alguma coisa na pauta? Não. Eu gostaria de incluir só aquele pregão que eu mencionei de uma auditoria que será contratada pela prefeitura para ser feita no IPRESB para uma discussão numa reunião posterior. Sim. Você inclui para a gente, Doju? Foi encaminhado para os conselheiros, né? Pela conselheira Lilian, e na reunião posterior nós podemos discutir esse assunto. Deixa eu já até fazer isso aqui, esse está mais fácil. Uhum. Acordado para a próxima reunião a discussão a respeito do tema compartilhado pela conselheira Lilian com os demais conselheiros, que trata do pregão para contratação de auditoria jurídica, né? Correto? Só estou vendo. Sim. Acho que tem jurídica? Tem. Pode colocar, inclusive, que ele enviou para a gente por e-mail, no Por grupo, grupo, né? Número, tal, tudo certinho. Como está sendo gravada e algum servidor pode, de repente, se interessar em ler, se quiser anotar, o número do pregão eletrônico é o número 235 de 2021. Pregão eletrônico, número 235/2021. /2021. Tá bom. Mas, Lilian, é auditoria jurídica mesmo ou é uma auditoria geral? Não, pelo que eu li rapidamente, é uma auditoria independente para análise e quantificação dos impactos atuariais e métodos de escolha para aquisição dos fundos de investimento. Eu entendi que é para ver o IPRESB performou ruim em 2020, o que, em medida, ocasionou o déficit atuarial. Então, eu entendo que eles querem auditar isso. Então acho que ela não cabe nem como jurídica, viu? Põe uma auditoria especializada e acabou. Acho que fica mais tranquilo do que uma auditoria mais... independente. É o que eles usam o termo, auditoria independente. Pode copiar a descrição, tem lá no próprio documento que eu passei para vocês, de repente copiar a descrição. Não, sim, é que eu estava meio assim, incomodado com que o Ju estava colocando auditoria jurídica, né? Não, eu acho que ela é mais ampla. Tá, coloquei o seguinte: fica acordado para a próxima reunião a discussão a respeito do tema compartilhado pela conselheira Lília com os demais conselheiros, que trata do pregão para a contratação de auditoria independente para análise do desempenho do IPRESB. Pregão eletrônico, número 235/2021. Há de se lembrar que eu estou vendo assim, só algumas características, essa sessão desse pregão vai acontecer no dia 31 de agosto.
ainda não existia. Então, não se tem as empresas que farão essa auditoria. Então, seria importante a gente acompanhar para ver se daqui até a próxima reunião, já ciente da empresa, saber quem é, o que de fato vai ser contratado, é para a gente acompanhar todo esse processo mesmo que é à distância. Perfeito. Os demais querem acrescentar mais alguma coisa? Não, obrigado. Também da minha parte, não tem nenhum mais um assunto. Fico só na guarda, então, do texto já revisado da Lilian e da Juliana, para com a ordem do dia que houve a sinalização de ambas. Aí fecho a ata, envio para vocês avaliam se está dentro do contexto de todo o nosso diálogo e a gente, ao receber o link, né, dessa gravação, já envia para ser feita a assinatura via Solar. Perfeito. Bem, encerramos aqui a nossa pauta, então. Eu vou abrir para a manifestação final de todos os conselheiros, começando pelo Célio, né, por ordem alfabética, para a gente conseguir organizar direitinho. Mais uma vez agradecer aí os colegas conselheiros pela nossa reunião hoje, que também pudemos ter vários esclarecimentos aí do IESE, e que Deus continue nos abençoando, que nós podemos ter uma boa tarde também para continuar os nossos trabalhos. Eu gostaria de desejar um bom dia a todos, um bom resto de dia a todos. Obrigada. Está desligado, Lilian. Obrigada. Bom dia a todos, obrigada pelos esclarecimentos da presidência, fundamentalmente do Eliezer, e um bom trabalho. Agradecer a participação de todos os servidores, aos colegas conselheiros, como sempre, muito pontuais com relação a todas as colocações, e que tenhamos um restante de semana com muita luz no nosso caminho. Bom, agradecer a oportunidade de participação, elogiar aqui o empenho e dedicação de todos os conselheiros e agradecer a Eliezer por ter vindo até essa reunião e dado os esclarecimentos, acho que foi bastante volumoso, mas bastante interessante e esclarecedor. Obrigado a todos, tenham um bom dia e um bom final de semana. Só acrescentando aos agradecimentos, a gente sempre recebe aí o carinho e a presença da ajuda e do apoio do pessoal do Instituto, em especial hoje a Fernanda, que está conosco para fazer toda a organização dessa gravação. Muito obrigado a vocês aí do Instituto também por toda essa partilha conosco. Bom dia a todos também. Quero agradecer a todos, principalmente também a Fernanda, né, que nos ajuda aí na gravação, e o Eliezer pelos esclarecimentos, né, que foram extremamente válidos, acho que para os servidores que vão assistir, vão ser bem importantes. Bom dia a todos, agradeço então, e às 10h31 dou por encerrada a nossa reunião ordinária. Até mais, gente. Um grande abraço. Abraço a todos. Até mais. Tchau.